O sangue e seus componentes. O sangue humano é um tecido de cor avermelhada, formado por uma parte líquida e por componentes sólidos. O sangue é um fluido viscoso de cor avermelhada que circula por todo o organismo, transportando diferentes tipos de materiais. O corpo de um indivíduo adulto tem em média de 5 a 6 litros de sangue. Uma parte do sangue é líquida e recebe o nome de plasma. Nele estão imersas células sanguíneas e fragmentos de células chamados plaquetas. O plasma sanguíneo. O plasma é um líquido de cor amarelada que representa de 50 a 55% do volume total do sangue. É constituído por água, na qual estão dissolvidos os nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico e resíduos produzidos pelas células, entre outros materiais. Aqui nós temos uma representação esquemática do sangue separado por centrifugação, que é uma técnica de separação de misturas. O plasma é separado dos elementos sólidos do sangue. Então, aqui apresenta-se a fase líquida e a fase sólida do sangue. A parte sólida do sangue é formada por células sanguíneas. As células sanguíneas são produzidas na medula óssea vermelha, que está localizada na parte interna de alguns ossos. Essas células podem ser de dois tipos, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Aqui nós temos uma representação esquemática de um osso longo em corte longitudinal, mostrando a medula óssea vermelha. Nela são originados os elementos sólidos do sangue. Glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, são as células sanguíneas mais numerosas, entre 45% e 50% do volume total de sangue. Há aproximadamente 5 milhões dessas células em 1 milímetro cúbico, cerca de uma gota de sangue. Elas têm a forma de disco, não apresentam núcleo e contêm hemoglobina, composto responsável pela cor avermelhada, característica do sangue. A hemoglobina é uma proteína que contém ferro em sua estrutura e atua no transporte de gás oxigênio e de parte do gás carbônico. Combinado à hemoglobina, o gás oxigênio que sai dos pulmões é transportado por todas as células do corpo, assim como parte do gás carbônico produzido nas células é transportada para os pulmões. Quando não consumimos regularmente alimentos ricos em ferro, como carnes vermelhas, feijão, hortaliças com folhas escuras, entre outros, a quantidade de hemoglobina em nosso organismo pode diminuir e causar anemia. Os glóbulos vermelhos permanecem no sangue em torno de 120 dias. Após esse período, são destruídos, principalmente no baço e no fígado. Glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, também chamados leucócitos, são células sanguíneas nucleadas, maiores que os glóbulos vermelhos e presentes no sangue em menor quantidade, entre 5.000 e 10.000 por milímetros cúbicos, em condições normais. Essas células têm a função de defesa contra agentes estranhos ao organismo, como bactérias, vírus e materiais tóxicos. Há glóbulos brancos de vários tipos. Eles diferem uns dos outros pelo tamanho, pela forma do núcleo e pelo modo como atuam. Alguns fagocitam, isto é, englobam e digerem micro-organismos destruindo-os. Outros produzem anticorpos, que são proteínas que reconhecem determinados materiais estranhos ao organismo, denominadas antígenos, e neutralizam sua ação. A duração dos glóbulos brancos no sangue varia de algumas horas até meses ou ano. As plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células da medula óssea muito menores que os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Em condições normais de saúde,
a aproximadamente 300 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. O tempo de duração das plaquetas é curto, de 5 a 9 dias. Essas estruturas estão envolvidas na coagulação sanguínea, evitando a perda de sangue pelo organismo. Neste esquema, nós temos a representação de um vaso sanguíneo, mostrando as etapas da coagulação sanguínea. No número 1, a primeira reação ao rompimento de um vaso sanguíneo é a contração de suas paredes para reduzir o fluxo de sangue no local. O número 2, rapidamente as plaquetas entram em contato com a parede danificada do vaso e aderem a ela. No desenho 3, as plaquetas liberam compostos que provocam a transformação de uma proteína do plasma, o fibrinogênio, em filamentos. No desenho 4, os filamentos formam uma rede que captura as células sanguíneas, produzindo um coágulo. À medida que o vaso sanguíneo vai cicatrizando, o coágulo seca e é reabsorvido. Para finalizar o nosso trabalho, vou deixar 2 questões para vocês registrarem no caderno e responder. A primeira: uma pessoa teve problemas de saúde relacionados à coagulação sanguínea. Um parente foi informado de que o problema resulta da deficiência de um componente do sangue. Que componente é este? Justifique sua resposta. 2. A diminuição da quantidade de hemoglobina no sangue causa um tipo de anemia e pode estar associada à baixa disponibilidade de ferro ou à redução do número de hemácias. De que maneira essa deficiência afeta o organismo? Bom trabalho e um beijo a todos!